Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você irá assistir esse vídeo, mas espero que você faça de bom uso dele. Estou gravando esse vídeo na tarde de sábado, aproximadamente 4h58 agora, dia 7 de março de 2026. Eu e o número 7 interligados. É um mistério bem legal. Confesso que não foi proposital gravar esse vídeo no formato que eu vou gravar aqui esse conteúdo no dia 7. Mas enfim, foi a data que eu estou livre. Hoje é um sábado à tarde. Eu estava ali juntamente com a minha esposa, ajudando ela no business dela. E agora eu vim aqui e me propus a gravar esse recap bem detalhado da sessão inteira, desde o domingo à noite, no dia 1º, até sexta-feira, dia 6, ou seja, a semana completa. Eu vou entregar para vocês aqui e vou mostrar a característica de cada sessão baseado na leitura de preço com liquidez e, acima de tudo, com um método bem claro e específico. Você deve estar acostumado a ver muita gente gravando conteúdo, mostrando time frames maior. Eu vou ser maiores. Eu sempre vou bater nessa tecla. Pessoal, quando eu dei o início para gravar conteúdo no YouTube, eu fui bem relutante com isso. Por quê? Primeiro, eu não sou muito adepto à câmera. Eu não, não desenvolvi nenhuma habilidade do tipo para poder ter aquela desenvoltura, questão da dicção e etc. É algo que muita gente tem. E como vocês podem ver, a maioria dos caras que são grandes no nosso setor, tem uma boa desenvoltura com isso, mas uma técnica. Não vou falar aqui nomes, não vou citar, porque eu acho isso antiético, não vou criticar ninguém. Pelo contrário, apenas enaltecer todos aqueles criadores de conteúdo, principalmente do método ICT e SMC, que criam um conteúdo bacana de qualidade. Eu conheço vários, sigo alguns e tenho a honra de compartilhar algumas ideias com eles, e eles comigo também. Enfim, e quando eu me propus a gravar, eu não queria ser mais do mesmo. Eu não vou gravar um conteúdo baseado naquilo que eu não faço. Pessoal, seria muito bonito eu chegar aqui, colocar no gráfico de 1 hora e detalhar o time frame de 1 hora, sendo que eu não opero nesse horário, nesse tempo gráfico. Eu não olho a questão macro. Não é ela que impulsiona a minha compra, a minha venda, a minha entrada e a minha saída. Não, pelo contrário. Como eu falo sempre aqui, o tempo ele é mais importante do que o preço. E o cara que criou o SMC, ele simplesmente negocia em 1 minuto. É óbvio que ele inicia o viés diário, a teoria trimestral e etc. Porém, a aplicação diária é sempre no time frame de 1 minuto. Então não faz sentido para mim chegar aqui, abrir uma câmera e ter aquele método todo completo, do básico, do zero, falando sobre característica de candle, o que o candle de 1 hora faz, o candle de 4 horas faz, de 15 minutos, se não é algo que eu aplico no meu dia a dia, com muitos anos de estudo, de quebrar cara, quebrar conta, conta pessoal, mesa proprietária, tudo que você imaginar, no estágio que você tá aí agora, paralisado, eu já passei. Se para você, aqui, deixa eu ver aqui, esse dólar aqui ainda tá trancado, para poder ficar assim, não sei se está pegando aí, destravado, você precisa primeiro, destravar isso daqui, destravar a sua mente e parar de adicionar ao seu gráfico modelos arcaicos, ou seja, coisas que você não utiliza no seu dia a dia. Não adianta você querer resultados novos fazendo a mesma coisa todo santo dia. Você não sabe aproveitar uma sessão boa, você não sabe aproveitar um dia bom, você não sabe aproveitar uma semana boa. E talvez a semana que você mais tem coragem de operar é uma semana horrível, como foi a semana anterior. Essa semana anterior, para quem opera na abertura de Nova York, que eu creio que é a maioria, que eu conheço, que já entrou em contato comigo, cara, tomou o stop um atrás do outro. E se você tomou o stop e esse stop estava no gerenciamento, parabéns, você agiu de forma correta. Mas a maioria que eu conheço perdeu muita grana, quebrou muita conta e tá aí frustrado. Por quê? Porque aplica algo que não tem condições. Gente, pessoal, quem opera Forex, quem opera futuros sabe que um stop, independente do tamanho da conta e do seu valor financeiro numa conta pessoal, acima de 50 pontos é irreal e não é saudável. Você não vai conseguir se manter
firme e nem saudável nesse jogo. Você vai perder, você vai quebrar a conta, você vai estourar de seu dinheiro pessoal e você vai ficar frustrado e vai dizer que esse mercado não é para você. E pelo contrário, não é isso. Como eu falei, eu não tenho, como é que se fala? Eu não preciso estar aqui gravando. Pra ser sincero, curto e grosso. Eu não preciso estar aqui gravando. Eu estou gravando porque eu senti uma necessidade e eu vejo muitas pessoas apanhando nesse mercado. Cara, se você viu o vídeo passado, só com o vídeo passado que eu postei, você já consegue extrair operando a semana inteira, baseado apenas em uma sessão, um modelo e um ativo. Se você fizer isso, aplicar o mês inteiro, 20 dias úteis de operação, você anotar operação por operação, como foi hoje. Hoje deu um gain legal. Quantos pontos você fez? 75. Amanhã, pô, tomei um break-even. Quanto foi? 0 a 0. No outro dia, pô, tomei um stop. Quanto foi seu stop? 20 pontos. No outro dia, mais 70 pontos de gain. Aí, fechou a semana, você termina a semana com 150, 200 pontos positivo. Vezes 2 micros, 3, 4, 5 micros, independente da sua mão. Com 5 lotes, com 10 lotes, 15 lotes no Forex. É assim que você vai sobreviver nesse jogo. É assim que você vai escalar. Desse jeito que você se torna lucrativo. Aplicando algo que funciona. Não adianta, eu não vou chegar aqui, não vou gravar período, time frames maiores, que não vai funcionar para você. Se você não consegue ter uma leitura macro ou micro de um contexto específico e aplicável, que faz com que o mercado, que é aquilo que o mercado se move, que é na micro. Ou seja, você não vai conseguir, porque você está, putz, eu abri o gráfico de 1 hora, para minha operação eu preciso interagir com 15, eu preciso interagir com 5 e depois eu vou pensar em entrar no 1. Gente, isso daí é para quem é extremamente profissional, o cara que já tem seu método, seu backtest baseado naquilo dali. Aí você pega hoje, negocia, como foi sua entrada? Pô, entrei em time frame de 5 minutos. E amanhã? Amanhã eu vou entrar em 3. Aí errou de novo. Aí no outro dia eu vou entrar em 15. Eu acho que eu tô num time frame muito pequeno. Aí no outro dia vou encher a mão aqui de lote. Vou operar com 15 lotes, eu não tô nem aí. Vou operar com 10 micro, não tô nem aí. Cara, você não mantém o mesmo estilo, você não mantém o mesmo padrão. Você não observa o contexto que se apresenta diariamente para você. Como eu falei no vídeo, eu expliquei o AMD. A galera quer operar AMD e quer que ele se aplique a você. Você quer chegar no gráfico? Não. Aqui, Londres ele vai Ásia vai capturar, Londres vai manipular e Nova York vai distribuir. Esse é o meu pré-conceito. Já chego assim no gráfico. Cara, e não é dessa forma, pessoal. Não é desse jeito, não é assim. Desculpe meu desabafo. Eu não tô estressado, graças a Deus, eu tô bem, tô feliz, tô tranquilo. Cara, coisas boas acontecendo na minha vida, na vida da minha esposa, nos nossos negócios. Deus tem sido bom demais com nós. Tem sido muito, muito, muito bom mesmo. Ou seja, eu tô aqui de coração aberto, feliz, super tranquilo. Vou gravar esse vídeo aplicando aqui na prática no time frame de 1 minuto. Sem mais delongas, observe abaixo. Como vocês podem ver aqui, gráfico de 1 minuto, domingo, dia 1º de março, 6 am. Eu sempre vou mostrar a abertura para explicar o contexto baseado nisso daqui. O gráfico capturou PDL, como vocês podem ver aqui. Deixa eu ver, cadê aqui a ferramentazinha essa daqui? Vi meu amigo Rafa usando, Rafael Anassi, cara, muita gente boa. E Rafa, valeu por essa dica aqui. Capturou esse PDL, ok? O preço veio em um grande display de alta. Nos primeiros 12 minutos, ele faz o seu inicial sell e o seu inicial buy. 6 da noite, ou seja, 8 horas da noite aqui no Brasil. O preço, num horário que não é muito atrativo, atraente, ele faz o que, pessoal? Como eu falei, em horário morto, ele acumula, concorda comigo? Na sua acumulação, lembre-se, ele veio de capturar o que? Um prévio deu low. O que acontece? A próxima etapa dele, do preço, é subir, capturar algo maior lá em cima. Ou seja, algum high importante. Só que eu estou iniciando no domingo. Eu vou basear tudo isso no domingo para poder chegar até sexta-feira. Então, analise de forma correta a linha do tempo. Baseado nisso daqui, o preço faz a sua acumulação. Nessa acumulação,
Eu já falei, ensinei a vocês sobre essa característica de liquidez aqui específica. Aqui mais uma liquidez de fundo também específica. E aqui é a sua captura. 7 AM ou 7 PM, o algoritmo dispara e dá início à sua busca por liquidez. Pessoal, o preço ele abriu num deslocamento legal de alta, correto? Capturou um PDL, correto? Tá prestando atenção? Qual a probabilidade de ele retestar o seu fundo? Eu acredito que seja pequena, né? Porque o Speed Arrays ele tem a sua ordem de entrega. Isso é um assunto um pouco mais complexo, que demanda um pouco mais de tempo e um aprofundamento no assunto. E eu vou pensar se eu vou trazer isso para vocês. Ou seja, não faz mais sentido o preço voltar aqui e capturar esse PDL. Não faz mais sentido. Ou seja, faz a sua captura sutil. Seu primeiro FVG das 7 PM. Faz o SIG para continuar, o order block, seja lá o que você pensar. E em um horário bem específico, legal, como vocês podem ver abaixo, vou deixar aí para vocês observar. Ele traz um grande displacement, ou seja, a entrega do inicial buy acaba de ser concluída, correto? 8 horas da noite, cenário da Ásia, o preço agora começa, a sua entrega majoritária já foi feita. O que acontece? Agora o preço entra em um período acumulativo, já expliquei para vocês, de acumulação. Essa acumulação ela é feita de forma bem simples. Aqui ele quebra a estrutura. Lembre-se, isso daqui é uma característica de liquidez, que mais para frente vocês vão observar o que vai acontecer. O preço começa os seus topos e fundos descendente. Aqui ele volta e captura essa low importante. Lembra que eu mostrei para vocês? Isso daqui é o início de uma macro, ou seja, uma low e uma high de uma macro sempre será um ponto de liquidez óbvio para o movimento. Aqui você poderia pensar em uma compra, né? Ah, não, Edson, vai inverter porque ele deixou esse high aqui em cima, essa liquidez. Porém, pessoal, o preço apenas captura, faz uma captura sutil aqui de liquidez dessa região, ou seja, a continuação de queda no mercado. E o mercado assim continua fazendo seus topos e fundos descendentes até chegar num determinado ponto importante do preço, início da macro, início da Q-Zone de Londres. Ou seja, o que acontece? O preço continua quebrando estrutura, não deixa tanto movimento expressivo que vai demonstrar parada no preço, e aqui ele começa a simplesmente esqueci de falar aqui, deixei na hora que eu puxei lá, e aqui na sua abertura da macro, da Q-Zone de Londres, da primeira, ele interage aqui com esse SIB, como vocês podem ver aqui, que é um SIB, nada mais é do que um FVG de baixa, e ele captura o início da sessão da abertura do mercado. Olha o displacement, lembra que eu falei em horário específico, no contexto correto, a entrega do preço ela é feita, ela foi feita aqui na liquidez que tinha sobrado, que foi o início de 6 PM de domingo. Aqui já entramos na segunda sessão de Londres e o preço ele continua fazendo seus topos e fundos até que prove ao contrário. Ele já tinha capturado e aqui nesse momento ele começa a sua acumulação para a entrega de preço. Você lembra aqui? Preste atenção. O que acontece? 4 AM, um bom horário, a galera já começa a acordar às 6, 7 da manhã no Brasil. Edson acorda aqui 5 e pouca mais ou menos, dá quase 7 da manhã, e ele vê esse lindo movimento, a acumulação básica, que é
necessária para poder validar o meu operacional. Lembra que eu avisei? O mercado está ensinando o quê? De baixa. Vem aqui o preço. Faz a sua manipulação tradicional antes da abertura do algoritmo. E às 7 da manhã, o que ele faz? Inverte e captura essa low. Mais uma vez, ele acumula, manipula. Eu mostrei essa operação na prática no dia, mostrei para vocês que eu consegui fazer uma boa venda e uma boa compra também. 8 da manhã, ele vem, capturou o buy side. Sobrou o sell side aqui atrás anterior de um horário específico, tá vendo? Presta atenção no horário, pessoal. É muito importante isso daí. É o que? O que eu falei lá atrás? Topos e fundos de horários macros sempre serão liquidez óbvia para o movimento. Mas Edson, e esse daqui? Pessoal, como eu avisei para vocês, a entrega, a ordem dos PDRAs, a entrega no lado vendedor já tinha sido concluída. Ou seja, o que é que o preço vai buscar a partir do seu movimento de Nova York? Lembra? 8 p.m. Que foi exatamente isso daqui. Ah, Edson, é fácil com o mercado parado. Pessoal, eu mostro isso diariamente nos meus stories. Eu mostro antes de eu fazer uma entrada. Eu dou uma dica antes. Não fico dando call para ninguém. E depois eu mostro como foi. Tanto quando eu acerto tanto quanto como eu erro. Ou seja, acumulação e uma linda distribuição. E encerrada a sessão de domingo. Ou seja, tanto o seu low como o seu high máximo já foi, a sua entrega já foi feita. Ah, Edson, por que a entrega não foi feita antes? Geralmente, quando está ou no cenário grande, bearish ou bullish, o preço de 7am ele não tem essa força porque a liquidez, o volume financeiro do mercado, ele não tem tanta volatilidade e força para poder atingir uma high tão importante. Ou seja, o valor financeiro mesmo, aquele volume vai começar a entrar na seção de Nova York. E aqui ele continua o seu preço, trabalha o que é a sua acumulação. Dessa forma, eu já ensinei. Continua de novo. Lembra que eu falei? Captura um fundo importante de uma macro. Faz a sua inversão linda. Expande de novo. E chega na onde, pessoal? Lembra que eu avisei para vocês, eu expliquei que tinha capturado o quê? Um PDL. O PDL é um PDRA importante. Então, se ele capturou um PDL e ele não deu sequência na abertura de Nova York, a queda, o cenário bearish, qual será o próximo alvo do preço? Será o PDH. Simples assim. Isso daí é um market, é o MMXM, ou seja, um market maker buy model. O que acontece? Ele vem aqui e captura e faz a sua ação majoritária. Para mim, nesse momento aqui, o mercado ele já finaliza. Não faz mais tanto sentido eu ficar aqui, porque eu não vou passar 5, 6 horas de relógio no gráfico, porque já passou meu tempo de estar esse horário todo. E também, pelo método que eu desenvolvi, eu não preciso ficar... Cara, se eu vou ser real com vocês aqui, eu não preciso nem negociar a abertura de Nova York, cara. Somente o horário das 7am para mim basta. Para o meu objetivo, para aquilo que eu busco semanalmente. Eu não tenho uma meta diária, minha meta ela é semanal. Eu estipulo uma meta, eu vou chutar aqui, não vou falar de forma específica quanto eu busco, mas vamos lá. Uma meta lógica e tranquila, de alcançável na semana, operando somente 7am, 200 a 400 pontos. Aí a mágica você faz. Quantidade de contas que você tem para operar, quantidade de lotes que você usa, ou de micros, ou seja, eu tenho algumas contas no futuro e outras no Forex. Aí você faz a soma e mais ou menos quanto é que dá para fazer nessa brincadeira. Para mim, essa sessão está encerrada. Agora vai abrir uma nova sessão. A entrega do PDH já foi feita, correto? Concorda comigo? O preço desloca de forma bem agressiva no final do mercado. E aqui se inicia outra sessão, ou seja... Se o PDH já foi entregue, o que acontece? Ele vai buscar o quê? Agora ele deixa esses fundos aqui em evidência. Pessoal, é uma leitura lógica do preço.
Eita, não, nossa. É uma leitura lógica e óbvia do preço. Ou seja, o mercado abriu aqui. Exatamente. Topos e fundos descendentes, como vocês estão vendo. 7 p.m. Eu não vou entrar no mérito de como entrar nas operações na Ásia, em Londres, não. Vou só fazer uma leitura para poder vocês compreender como é feita uma leitura gráfica tranquila. Isso daqui, como eu já ensinei, é captura de liquidez, porque esse fundo aqui é o fundo majoritário. Enquanto esse topo aqui não for rompido, a tendência de baixa ela vai continuar. Ou seja, tendência de baixa óbvia e clara. Até agora, não, o preço não teve força para poder demonstrar uma reversão. Ou seja, esse topo, esse fundo aqui é o atual, como vocês podem ver. O que acontece? O preço continua. Até o presente momento, como vocês podem ver, topos e fundos descendentes, gente. Não tem uma entrega clara que faça mudar a ordem do mercado aqui. Capturou liquidez. Lembre-se, preste atenção nesses pontinhos aqui. Olha a característica. Preste atenção nisso daqui também. Preço de forma aleatória, ele tem uma entrega mais agressiva na hora que abre o mercado de Londres. Isso daqui é o seu Invest for Value Gap, ou seja, para quem opera em Londres, eu tenho operacional para você operar em Londres, para você operar Shao, para você operar Bitcoin, qualquer ativo que você quiser, porque a leitura gráfica vai ser a mesma, pessoal. A ordem, o contexto será o mesmo. O preço continua. Esse daqui foi o último fundo, não teve força para romper esse daqui, capturou aqui, a entrega, mais uma vez esse preço não teve força para isso. O que acontece? Vai continuar. Fez a primeira entrega. Lindo, né? De forma totalmente aleatória. Mais uma vez o preço ele causa um grande deslocamento. Outro grande deslocamento. E vai vendo. Vai prestando atenção. Vai prestando atenção. Lindo. Se quiser você pode reduzir. Tem regras para isso também. Preste atenção. Entregou aquela segunda, lembrou? Agora aqui chegou terça-feira no horário operacional de Edson operar. E olha essa maravilha aqui, pessoal. O que acontece aqui? Esse daqui é o modelo operacional que eu mais amo. É aquele que eu não olho nem a quantidade de pontos. Por quê? A entrega já foi feita do preço. Mais uma vez, vou pegar essa ferramentazinha que meu amigo usa. Lembra? Marquei lá no fundo da segunda-feira. Marquei o fundo da sessão de Nova York. E esse daqui foi o fundo da segunda, ou seja, o PDL. O preço, pessoal, aqui, ele já está saturado de tanto cair. É nesse momento que a mágica acontece. Aí você entra aqui, 70 pontos, você vem aqui mais quase 100 pontos e a ordem continua a mesma. A lógica continua a mesma. Cenário de bearish. O mercado em 7 AM, como falei para vocês, ele não vai ter força para subir. Ele não tem esse volume financeiro todo. Não sei que aconteça alguma catástrofe, guerra assim, estoure, os Estados Unidos perca alguma coisa. Aqui, aquela acumulação padrão, horário macro específico, preço em cenário bearish, um topo lindo deixado, preço vem na sua acumulação, manipula antes da abertura e aqui causou grande confusão. Nesse cenário aqui, eu tomei 2 break-evens. O preço voltou de forma aleatória para cá, não foi, pessoal? Analise, só preste atenção no contexto específico que eu estou mostrando para vocês. Depois ele deixou isso daqui. Vou modificar
modificar a cor para ficar de fácil percepção. Prestou atenção? Que horas foi que aconteceu esse deslocamento, pessoal? Nenhuma macro. Lembra? Topos e fundo de macro sempre serão alvos do preço. Aqui eu também expliquei, eu deixei aqui no gráfico no vídeo anterior. Vai vendo, olha a característica do mercado, pessoal. Sempre faz a mesma coisa, gente. Sempre faz a mesma coisa. Sempre, sempre, sempre. Como eu falei para vocês. Vocês são PM, não estão mais negociando, graças a Deus. Não faz mais parte do meu dia a dia. Aqui o preço. A abertura da noite. Vou mostrar de novo, se você não prestou atenção. Inicial. Mercado abre, não captura o fundo, mas você está vendo aqui, é um stop hut. Qual será o próximo alvo do preço? O inicial. Que horas? Que horas ele captura? A partir das 7. E aí o preço começa, topos e fundos descendentes de novo. Inicia-se a sessão de Londres, como vocês podem ver aqui. De novo, vem aquela acumulaçãozinha linda, padrão. Meu horário operacional. Pô, que lindo, capturou, voltou. Teve esse display. Que horas, pessoal? Você consegue entender a simplicidade que é a leitura gráfica? Sem tanta complicação? É isso que eu faço diariamente, pessoal. Não vou passar mais pela sessão PM não, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Ó, sempre preste atenção nisso. 7 PM, quinta-feira. Quinta-feira foi um dia lindo. Teve ótimas negociações. Como mostrei para vocês, ótimas negociações aqui. Olha, esses speedways aqui, a importância deles marcado no gráfico. Isso já é algo mais complexo. Precisa de um pouco mais de tempo e alguns vídeos para poder explicar. Pois é, foi isso, pessoal. Um vídeo tranquilo para mostrar mais ou menos o meu raciocínio que eu uso diariamente em qualquer sessão. Ásia, Londres, 7 AM, Nova York PM, qualquer ativo que você imaginar, ouro, Bitcoin, qualquer um, cara, qualquer um. E aqui é o fechamento do mercado. Não sei quantos minutos tem esse vídeo. Eu espero que eu tenha sido bem esclarecedor com minha forma, como é a minha forma de operar. E esse foi o recap da semana, pessoal. Não vou gravar mais, não vou me aprofundar mais em técnicas um pouco mais complexas, porque senão vai passar 1 hora, vai ser igual um vídeo do Michael. E eu sei que muitos de vocês não têm paciência de assistir vídeo tão longo. Mas o que vale é a minha intenção de trazer isso aqui para vocês. Eu só peço uma coisa, pessoal. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, que você vai me estimular a gravar mais conteúdos. Chega de dar palco para muita gente que não tem nada a agregar. Cada um que chegou onde está é merecedor, alguma coisa ele fez. Não sei se ele pisou em alguém, não sei. Não importa, se ele chegou num ponto alto é porque alguma coisa ele fez e fez bem feita. Eu quero fazer um trabalho bem feito com vocês, eu quero passar a minha visão para vocês, mas me ajude, comente, compartilhe, engaje esse conteúdo, me dê sugestões, coisas que vocês querem ver diariamente. Eu vou começar a postar, eu já posto diariamente lá no meu Instagram. Essa semana tem uma boa notícia, uma grande notícia que aconteceu comigo ontem, que participei de uma reunião com uma galera bem legal, não posso falar ainda a respeito do que, mas vem coisa boa por aí, tanto para vocês quanto para mim. E é isso, pessoal. Curta muito, comente, compartilhe.